Olá, queridos amigos, queridos irmãos, de volta com as nossas aulas sobre a síntese evolutiva da humanidade terrena. Hoje vamos, nesta segunda lição, abordar de forma igualmente sintética a evolução das raças primitivas e a inserção dos exilados no processo da formação da raça humana na Terra. Lembram que a primeira raça-mãe foi aquela que não encarnou os espíritos ainda inconscientes em corpos fluídicos formados fora da crosta terrestre, e a segunda raça-mãe foi aquela que foi denominada a raça pré-adâmica, espíritos encarnados em corpos grosseiros, semelhante aos símios, vivendo na Lemúria, mais ou menos 700 mil anos atrás. Eram seres violentos, instintivos, solitários, sem linguagem estruturada ou vida social organizada. E hoje nós vamos falar da história da terceira raça-mãe. Todos esses ensinamentos nós extraímos majoritariamente do livro Exilados de Capela e do livro A Caminho da Luz, de Chico com Emmanuel. Então, vamos à nossa lição de hoje. A terceira raça-mãe e o contexto planetário. Situamo-nos no período pré-histórico correspondente à Era da Pedra Lascada, durante o período quaternário. A humanidade ainda lutava para se adaptar a um planeta hostil, enfrentando mudanças climáticas extremas. Houve um súbito resfriamento na Terra que gerou as glaciações globais, impondo sofrimentos adicionais ao homem primitivo, que passou a usar peles de animais e armas rudimentares para sobreviver em meio às feras ameaçadoras. Neste cenário crítico, sob a inspiração dos assistentes invisíveis, o homem descobre o fogo, marco decisivo para a sobrevivência, para a defesa e o conforto humano. Mais tarde, o planeta sofre um processo inverso, houve um aquecimento global, degelo e inundações novamente, fenômeno preservado naquilo que nós aprendemos como o dilúvio universal, associado a alterações no eixo e na órbita terrestre. Apesar dessas convulsões, a humanidade sobrevive e avança, dando origem à terceira raça-mãe, composta por seres fisicamente mais aperfeiçoados, estatura elevada, postura ereta, membros mais proporcionais e sinais iniciais de inteligência e sensibilidade moral. Essa humanidade surge principalmente na Lemúria e na Ásia, apresentando grande diversidade física conforme o ambiente e os hábitos. Era predominantemente nômade, marcado por lutas constantes, onde vigorava a lei do mais forte. Apesar da violência, já se observava sociedades tribais mais estáveis, lideranças baseadas na força física e primeiros vínculos afetivos mais duradouros, família e cuidado com a prole. Do ponto de vista espiritual, predominava o fetichismo, culto às forças naturais, imagens grotescas e entidades temidas sem compreensão racional. O estudo atribui a João Evangelista uma descrição simbólica e profunda desse momento,
destacando o despertar inicial da razão, da vontade e do sentimento. Sinais de que o espírito humano começava a emergir da sua letargia instintiva. E nesse período, houve necessidade de auxílio espiritual externo. A humanidade atinge um ponto crítico, já havia avançado, mas não possuía ainda diretrizes morais e espirituais suficientes para sustentar a sua evolução. Torna-se necessária uma intervenção direta do alto, algo que, segundo o estudo, sempre ocorreu nos grandes momentos da história humana por meio dos emissários divinos. É nesse contexto que se prepara um acontecimento decisivo para a história da Terra: a imigração espiritual de seres vindos de outros orbes. Naquela época, o mundo antigo e sua geografia era mais ou menos o seguinte: a Terra possuía uma configuração geográfica muito diferente da atual. Lemúria era o grande continente no atual Oceano Índico. A Ásia Central era o núcleo principal da terceira raça. Atlântida, no atual Atlântico, futura semente da quarta raça. América do Norte primitiva, ligado à Groenlândia e à Ásia, e o continente hiperbóreo, região ártica, futura matriz da quinta raça, os árias. Além desses, menciona-se simbolicamente a Terra Sagrada, que era Capela, considerada o paraíso perdido, pátria espiritual dos exilados. Então, a distribuição por raças era a seguinte: os rutas, pele escura, negra, preta, na Lemúria. Os mongóis, pele amarela, na Ásia. Os atlantes, pele vermelha, na Atlântida. Aí nós chegamos no momento em que a inserção, a enxertia aconteceu. A sentença divina e a vinda dos exilados da capela. No plano espiritual, então, decide-se transferir para a Terra milhões de espíritos rebelados do orbe de Capela, que haviam se tornado moralmente incompatíveis com o elevado padrão evolutivo de seu mundo de origem. Segundo Emmanuel, esses espíritos não formaram ou não foram condenados por vingança. A lei divina não permite, não contempla, mas por justiça educativa e também pela misericórdia divina. A Terra seria um planeta de expiação e aprendizado adequado à regeneração deles. Antes da descida, os exilados são recebidos por Jesus, que os consola, exorta o amor e promete assistência constante. A narrativa descreve essa cena como profundamente comovente, ressaltando que a punição trazia em si uma promessa de redenção futura. Punição na cabeça deles, não na lei divina. Aliás, essa permuta de populações entre orbes afins de um mesmo sistema sideral e mesmo de sistemas diferentes ocorre periodicamente, sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo, como também é fenômeno que se enquadra nas leis gerais da justiça e da sabedoria divina, porque vem permitir reajustamentos oportunos, retomadas de equilíbrio, harmonia e continuidade de avanços evolutivos para as comunidades de espíritos habitantes de diferentes mundos. É a grande dança evolutiva da criação da humanidade universal. Por outro lado, é a misericórdia divina que se manifesta,
possibilitando a reciprocidade do auxílio, a permuta de ajuda, de conforto, o exercício, enfim, da fraternidade para todos os seres da criação. Foram as cortes de Lúcifer que, avassaladas pelo orgulho e pela maldade, se precipitaram dos céus à terra, que daí por diante passou a ser-lhes a morada purgatorial por tempo indefinido. E após a queda, conduzidos por entidades amorosas, auxiliares do Divino Mestre Jesus, e foram os degredados reunidos no etéreo terrestre e agasalhados em uma colônia espiritual acima da crosta, onde durante algum tempo permaneceram em trabalhos de preparação e adaptação para a futura vida iniciar-se no novo ambiente planetário. Precisavam criar um perispírito próprio com a densidade energética da Terra. A esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar em várias partes do globo e no seio dos vários povos que habitavam, núcleos distintos e apurados de homens primitivos em cujos corpos devia se iniciar a reencarnação dos capelinos. Os exilados passam a reencarnar em núcleos humanos, biologicamente mais preparados, localizados, sobretudo, no Planalto do Pamir, na Ásia Central, na Lemúria e entre os Atlantes. Os chineses são apontados como o grupo humano mais avançado da época. A miscigenação entre os capelinos e os homens da terceira raça gera profundas transformações etnológicas, culturais e espirituais. Esses homens novos, percebidos como semideuses ou filhos de Deus, passam naturalmente a liderar e organizar as sociedades primitivas, impulsionando a formação de cidades, organização social, surgimento das primeiras leis, uso dos metais, consolidação da consciência coletiva. E aqui, então, se lançam os fundamentos da vida espiritual planetária. Formidável impulso em consequência foi, então, imprimido à incipiente civilização terrestre em todos os setores de suas atividades primitivas. De trogloditas habitantes de caverna e de tribos selvagens aglomerados em palafitas, passaram então os homens, sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis, mais secos, em torno dos quais as multidões aumentavam dia a dia. Adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos de leis. Os povos que então saíam da era da pedra lascada, da pedra polida, estabeleceram os fundamentos da indústria com a utilização, se bem que incipiente, dos metais. Foi-se assegurando aos poucos a base de uma consciência coletiva e os homens, pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão, ainda que embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social em um novo e mais promissor período da civilização. Que maravilha, né, meus amigos? Olha só o que nós já vivemos na Terra. Eu fico encantado com isso. Essa história me encanta. Bem, então nós chegamos às tradições espirituais da descida. A lição demonstra que diversas tradições antigas preservaram de forma simbólica a memória desse acontecimento. O livro de Enoque, na Bíblia, diz a tradição que ele escreveu cosmogonia conhecida como o livro de Enoque, e acrescenta que Enoque era tão puro que Deus o fez subir aos céus com vida. Nós estamos falando de simbologia, né, gente? Fala dos veladores que desceram do céu e se uniram às filhas dos homens.
Enoque, no velho hebraico, significa iniciado. Falam dele Orígenes, Procópio, Tertuliano, Lactâncio, Justino, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e outros santos católicos. Os etíopes, que são os medianitas da Bíblia, também diziam que Moisés abeberou-se desse livro de Enoque, que lhe fora ofertado por seu sogro, o sacerdote Jetro, e que dele Moisés se valeu para escrever a Gênesis. Os Jubileus, outro livro muito antigo dos Hebreus, acrescenta que os veladores, falando dos exilados, vieram à terra para ensinar os homens a vida perfeita, mas acabaram seduzidos pelas mulheres encarnadas. Na mesma tradição dos Hebreus, vemos que Moisés, o filho de Termutis e sacerdote do templo de Mênfis, lembro da história de Moisés, que veio à terra com a missão de fundar com esse povo escravo, os hebreus, após a sua libertação, a religião monoteísta e a nação de Israel, para que no seu seio, único então considerável, preferível, descesse mais tarde ao planeta o Messias Redentor. Moisés também se referiu ao transcendente fato e o consignou na sua Gênese para que a posteridade fosse assegurado mais esse testemunho da autenticidade da descida dos exilados. Na Gênese bíblica, Adão representa simbolicamente a queda dos espíritos capelinos. Caim e Abel simbolizam duas tendências morais dos exilados. É fácil de ver que se Caim e Abel realmente tivessem existido como filhos primeiros do primeiro casal humano, não teria Caim encontrado uma mulher para com ele se casar, porque a terra seria então desabitada. E é, pois, evidente que os capelinos, ao chegar, já encontraram um mundo habitado por outros homens. Sim, realmente Adão representa a queda dos espíritos capelinos neste mundo de expiação, que é a terra, onde o esforço verte lágrimas e sangue, como também no sagrado texto está predito. Está lá escrito, na Bíblia, no Gênesis. Maldita é a terra por causa de ti. Disse o Senhor, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. No suor do teu rosto comerá o seu pão até que te tornes a terra. Refere-se o texto aos capelinos, às sucessivas reencarnações que sofriam para resgate de suas culpas. Se é verdade que os filhos da terra, no esforço da sua própria evolução, teriam que passar dificuldades e padecimentos, e é verdade, próprios passos iniciais do aprendizado moral, dúvidas também não resta de que a Terra, de alguma forma, foi maleficiada com a descida dos degradados, que para cá trouxeram novos e mais pesados compromissos a resgatar, e nos quais seriam envolvidos também os habitantes primitivos. Tradições babilônicas, hindus, gregas, indígenas e americanas relatam deuses gigantes, heróis caídos, rebeliões celestes e idades de ouro perdidas. Os babilônicos falavam de duas raças de homens, sendo uma de pele escura, que denominaram de Adames negros, e outra de pele clara, que denominaram de Sarcos, ambas tendo por antepassados uma raça de deuses que desceram à terra obedecendo a 7 chefes, cada um dos quais orientava e conduzia uma massa de homens. Na tradição dos hindus, na parte revelada no Ocidente por M.P. Blavatsky, lê-se que, pelo meio da evolução da terceira raça-mãe, chamada de raça lemuriana, vieram à Terra seres pertencentes a uma outra cadeia planetária muito avançada em sua evolução. Na Grécia de Plutarco, escreveu que os heróis podiam subir aperfeiçoando-se ao grau dos demônios, daimon, gênios, espíritos protetores,
esse era o significado de demônios, e até dos deuses, espíritos superiores. O oráculo de Delfos, a miúdo, anunciava essas ascensões espirituais dos heróis gregos. Isso não deixa patente o conhecimento que tinham os antigos sobre as reencarnações e a evolução dos espíritos e o intercâmbio entre os mundos? Claro que sim, né, meus amigos? Está tudo escrito aí. Uma lenda dos índios Paiute, na América do Norte, conta que o deus Imano disputou com outro e foi expulso do céu, tornando-se gênio do mal. Percebem as coincidências? Como remate dessas tradições, citamos agora a obra de Hilarion, do Monte Nebo, membro categorizado da Fraternidade Essênia, contemporâneo e amigo de Jesus, investigador da pré-história com revelações conhecidas por Moisés anteriormente, segundo as quais sobreviventes do segundo afundamento da Atlântida aportaram a costa do Mediterrâneo, a nordeste, nas faldas de uma cordilheira, onde formaram um pequeno aglomerado de colonização, no qual nasceu uma criança que deram o nome de Abel. Abel, por suas virtudes e seu sacrifício, foi considerado um verdadeiro missionário. O sexto da série entre Krishna, o quinto, Moisés, o sétimo antecessor de Buda e de Jesus. Segundo o texto, esses mitos não são fantasias, mas alegorias espirituais de fatos reais ocorridos em planos mais amplos da vida na Terra, da nossa evolução. E como interpretação final da lição, nós podemos dizer que Adão não é o primeiro homem biológico, mas o símbolo de uma humanidade exilada, que a Terra já era habitada quando os capelinos chegaram, que o mito bíblico foi adaptado à compreensão limitada dos povos antigos, que as civilizações iniciáticas fundadas por missionários divinos degeneraram quando se afastaram de sua finalidade espiritual, transformando-se em estruturas de poder e dominação, lição recorrente da história humana. Como síntese final, nós podemos dizer que a lição 2 apresenta uma visão espiritualista da origem da humanidade atual, mostrando a Terra como palco de um vasto processo educativo, onde os espíritos em diferentes níveis evolutivos convivem. O sofrimento tem função pedagógica, a justiça divina é inseparável da misericórdia e a humanidade terrestre nasce, assim, do encontro entre o homem primitivo e os espíritos mais experientes, exilados por orgulho, mas destinados à redenção pelo trabalho, pela dor e pelo amor. Essa é a nossa lição de hoje. Espero que tenham gostado, porque ela segue se aprofundando na evolução na nossa terceira lição da nossa próxima aula. Até lá, um beijo no coração, fiquem com Deus.